Olá, desejo que a graça de Cristo e a paz do nosso Senhor alcance a sua vida e alcance o seu lar. Você está assistindo neste momento o Encontro com a Palavra. Mas antes eu gostaria de deixar um recado para você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, que você possa se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar e dessa maneira nos ajudar a propagar o Evangelho do Reino de Deus. Também quero deixar um convite para que você venha nos conhecer pessoalmente. Nada melhor do que nos encontrarmos, podermos nos olhar, nos conhecer, nos abraçar e conviver juntos. A nossa igreja ela tem encontros semanais aos domingos para o estudo da Palavra de Deus, na Escola Bíblica Dominical, todo domingo, 9h30 da manhã. Temos classes de crianças de todas as idades, adolescentes, jovens, adultos. E também no domingo nós nos reunimos na parte da noite, às 7h30, para prestar culto ao nosso Deus. Louvamos, oramos, agradecemos, intercedemos uns pelos outros e, é claro, somos conduzidos à sua vontade pela Palavra de Deus. E toda quarta-feira, irmãos, nós temos aqui na nossa igreja reunião de oração, um tempo muito bom onde nós nos reunimos com o propósito específico de orar. Além disso, se você vier nos conhecer, você vai ver que existem outras tantas atividades que fazemos em família de Cristo. Por isso, mais uma vez, deixo aqui o convite para você. Vem conhecer a nossa igreja, vem conhecer esse povo que é povo de Deus, que em nome de Jesus você será muito bem recebido e acolhido em nosso meio. Que Deus te abençoe muito, que o Espírito Santo conduza a sua vida, especialmente agora no encontro com a Palavra. Até mais. Olá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, nós iremos meditar na Palavra de Deus. E em nosso encontro com a Palavra de hoje, nós iremos encerrar o tema Bem-aventuranças. Por isso, quero convidá-los a abrir suas Bíblias comigo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Nós iremos ler a partir do verso de número 10. Mateus, capítulo 5, versículo de número 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. 12. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O Senhor Jesus encerra esta parte do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, dizendo para os seus discípulos e para a multidão que estava ali com ele, que felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mas a felicidade a qual Jesus está dizendo aqui não é em relação à perseguição, porque a perseguição nós teremos, e de fato nós seremos perseguidos, não por causa das nossas boas obras, fruto do nosso caráter, da nossa educação, mas por causa do nosso envolvimento com o reino de Deus. Por isso ele diz, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E assim será. Todo aquele que professa verdadeiramente a fé cristã, ele será perseguido. Mais adiante, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 17, Jesus, ele alerta novamente os discípulos o que irá acontecer com eles quando eles começarem a se envolver com o reino de Deus, quando eles começarem a seguir verdadeiramente o caminho da verdade. Mateus, capítulo 10, versículo 17, diz assim: Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto
a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Então vejam que Jesus está dizendo aqui aos discípulos que eles serão entregues aos governadores, né? Serão entregues aos reis por causa da palavra, por causa do evangelho. Quanto mais eles se envolverem com o reino, quanto mais eles pregarem o evangelho, quanto mais eles demonstrarem para o mundo o poder de Deus através do evangelho, mais eles serão perseguidos. E essa perseguição não é um motivo de vanglória ou um motivo de orgulho, mas eles estão sendo perseguidos não por suas obras, mas por causa do evangelho. É como se nós estivéssemos em uma estrada e nessa estrada alguns carros começassem a vir na contramão. Logo, nessa estrada, alguns motoristas iriam começar a xingar, iriam começar a questionar essas pessoas que vêm na contramão. Assim são os cristãos. Nós andamos na contramão do mundo. Então, a nossa conduta e a nossa maneira de viver, ela ofende as pessoas que seguem o mesmo caminho. Para eles, os cristãos, eles atrapalham. Os cristãos não são bem vistos quando praticam verdadeiramente o evangelho. E essa perseguição vem por causa disso. Não é porque a pessoa ela briga ou ela discute com o seu vizinho, discute no trabalho e ela acha que ela está sofrendo perseguição pelo evangelho. Não, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. A perseguição virá por causa da justiça. Aqueles que praticam a justiça, aqueles que vivem uma vida correta diante de Deus, uma vida temente ao Senhor e praticam o evangelho e se envolvem com o reino, esses sofrerão perseguição. E quanto mais as pessoas se envolverem, quanto mais os cristãos se envolverem com o reino de Deus, mais perseguida será essa pessoa. O Senhor Jesus, ele alerta os seus discípulos sobre isso, o que vai também contra aquilo que é ensinado hoje por muitos pregadores, que a vida cristã é uma vida fácil, uma vida de vitórias, uma vida de conquistas e de bênçãos. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. É claro que a vida do cristão não é só perseguição. Claro que é motivo de bênçãos, motivos de conquistas e vitórias, mas há também a perseguição. E quando ela vier, cabe ao cristão estar preparado e não ser pego desprevenido. Por isso, devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo, que ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, que devemos orar por todos os governadores, por toda a autoridade instituída, para que tenhamos uma vida de paz. A intenção do Senhor Jesus não é que o cristão viva uma vida de perseguição, mas que ele tenha uma vida de paz, mas quando esta perseguição vier, ele esteja preparado. Por isso, lá no capítulo 5 de Mateus, a qual nós lemos, no versículo de número 11, ele diz assim: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Então felizes são aqueles que são inocentes perante o mundo, que apenas vivem o verdadeiro evangelho e praticam a verdade. Eles serão entregues aos tribunais e sofrerão falso testemunho, não pelas suas obras, não pelo seu caráter, mas pelo nome do Senhor. Muitos cristãos ao redor do mundo sofrem perseguições dentro da sua família, dentro da sua cidade, do seu país, porque não podem professar o nome do Senhor. E essas pessoas são perseguidas, são humilhadas e muitos sofrem até a morte por causa do nome de Jesus. Por isso o Senhor diz: felizes são essas pessoas.
não porque estão sofrendo perseguição, mas por quem elas estão sofrendo a perseguição. É pelo nome do Senhor, é pela prática do Evangelho, é pela pregação da palavra. Essas pessoas podem se considerar felizes, porque foram consideradas dignas de sofrer perseguição em nome do Senhor. Por isso, a vida de todo cristão, de todo discípulo de Cristo, tem que ser uma vida totalmente dedicada e uma vida totalmente aos caminhos do Senhor. O coração do cristão tem que estar voltado à prática do Evangelho. Aí sim, ele pode ser considerado uma pessoa que sofre perseguição. Não uma pessoa que briga, uma pessoa que discute por qualquer motivo, uma pessoa que quer impor a sua opinião, quer impor a sua razão e acha que pelo fato de ele frequentar uma igreja e por causa dele ter esse seu gênio, muitas vezes que indomável, ele acha que a perseguição que ele sofre no seu ambiente de trabalho, na sua família, é por causa de Cristo. Não. A perseguição virá por causa da prática e da pregação da palavra. Mas nós não devemos temer a perseguição. Porque Jesus diz no versículo número 12: alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus não está dizendo que devemos ser como sadomasoquistas em ter prazer na dor. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, que devemos nos alegrar na perseguição, mas devemos nos alegrar porque se estamos sofrendo perseguição, o fruto desta perseguição, ela tem que ser um motivo de alegria, porque ela nos dará uma grande recompensa. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 18, Romanos, capítulo 8, versículo de número 18. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aquelas pessoas que sofrem a perseguição por causa do Evangelho, aquelas pessoas que são humilhadas, aquelas pessoas que sofrem dentro da sua família, dentro do seu país, no seu ambiente de trabalho, porque professam a fé cristã, são motivos de chacota, motivos de falso testemunho. Essas pessoas que sofrem perseguição, elas têm que se alegrar não pela perseguição, mas é porque a atitude delas, o que elas estão praticando, o fruto desta perseguição irá dar a elas, na eternidade, uma grande recompensa. Em muitas traduções, no versículo de número 12, ao qual nós lemos aqui de Mateus, diz galardão, que quer dizer exatamente isto, recompensa. O Senhor deixa bem claro que aqueles que sofrem esta perseguição, eles receberão uma grande recompensa quando entrarem na eternidade. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 que há diferença entre a luz do sol e a luz da lua e a luz das estrelas, e até mesmo entre as estrelas há uma diferença em seu brilho. O que nós podemos entender que aqueles que morreram por Cristo, que sofreram as perseguições e que optaram por não negar a Cristo e optaram por sofrer por amor do Senhor essas perseguições, eles terão uma grande recompensa na glória. A sua recompensa será maior do que aqueles que simplesmente receberam a salvação do Senhor. É isso que nós entendemos pela palavra de Deus. Tudo o que nós passarmos, seja momentos bons ou momentos ruins, de perseguição ou de paz, nós devemos levar uma vida correta diante do Senhor, porque essa é a sua vontade. O Evangelho de Jesus Cristo nos diz que nós iremos passar por momentos difíceis, mas nós venceremos com Ele. É o que Ele diz
Lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E apoiados nesta palavra do Senhor, nós podemos dizer que somos bem-aventurados por tudo o que nós temos sofrido e por tudo que nós temos feito por amor ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado, que possamos manter firmes a nossa confiança em Cristo e a cada dia viver para Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos guarde. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá.